Eu demorei para fazer esse vídeo porque eu realmente passei mal com a quantidade de coisas que eu vi, pessoas dando opiniões totalmente equivocadas, então é uma situação muito delicada. Foi por isso que eu demorei para falar sobre esse assunto aqui no canal. Teve gente que me cobrou uma posição, que me cobrou que eu falasse a respeito. Eu fiz isso no Twitter, que é um ambiente que eu gosto bastante. Sei que tem bastante gente que admira o meu trabalho que tá lá no Twitter também, então eu fiz isso nesse espaço. Mas eu precisava trazer também um conteúdo em vídeo aqui para quem acompanha o canal e para falar um pouco desse assunto. Mas antes de rodar a vinheta do vídeo, eu quero também dizer que um pouco do que eu passei mal, e inclusive hoje eu passei mal, hoje de manhã, eu tive que sair do trabalho mais cedo, passei muito mal e agora tô um pouco melhor, tomei um banho, arrumei a cara e vim aqui gravar esse vídeo porque me abala emocionalmente esse assunto. E eu sei que quando eu comecei a pesquisar sobre violência contra a criança, em especial a violência sexual, eu sabia que não ia ser leve, eu sabia que não ia ser fácil. E eu sempre fiz o máximo para tentar separar as coisas. Mas por algumas pessoas saberem que eu trabalho com isso, muitas vezes elas veem em mim uma oportunidade para se abrir, para falar, para pedir ajuda. E ao mesmo tempo eu me sinto nesse papel de ajudar e de fazer as coisas e tentar transformar. Só que eu acabei perdendo um pouco do controle do que eu posso fazer. Então eu tava me preocupando muito mais com a problemática como um todo do que com a minha área específica, que é a comunicação. Por isso, nesse vídeo, eu quero falar sobre os momentos em que a violência contra a criança ganha a atenção do jornalismo. Bom, feita toda essa introdução que até ficou um pouco emotiva, talvez eu vou cortar algumas partes depois quando eu editar. Nos últimos dias, semanas, a gente teve a mídia e o ambiente das redes sociais tomadas por um debate em relação a um caso de uma menina que foi violentada. Ela sofreu uma violência continuada e repetida por anos da vida dela. O que faz a gente se preocupar com a violência contra as crianças? Em que momento o jornalismo para prestar atenção e falar sobre violência contra a criança? Bom, então eu vou começar esse vídeo pelo final. A gente só se preocupa com a infância quando ela é atravessada por problemas da vida adulta. A gente só se preocupa com uma criança, com a violência contra a criança, quando essa violência se aproxima de coisas do mundo adulto. Vou explicar rapidinho. O jornalismo olha para essas crianças quando nessa criança aparece uma marca do mundo adulto, e muitas vezes uma marca física. E o jornalismo faz isso porque a sociedade se constrói assim, olhando para as crianças quando elas são atravessadas pelo mundo adulto. É aí que interessa a criança nesse contexto. E o jornalismo é feito por pessoas que fazem parte da sociedade, então uma coisa é consequência da outra. Não é de uma maneira maquiavélica que o jornalismo vai lá e diz, bom, eu nunca mais vou me importar com as crianças, não vou falar dessa. Não é isso. A gente é construído desse jeito e o jornalismo é resultado disso também. O que eu quero dizer quando eu falo que a gente só se preocupa com a violência contra a criança quando nessa criança aparece uma marca do mundo adulto? Por exemplo, uma gravidez na infância ou na adolescência. Ou então um crime hediondo, uma criança que assassina ou outra pessoa. Ou então quando a criança é explorada no âmbito do trabalho, quando a gente fala de trabalho infantil. E essas papagaiadas todas, elas rendem audiência para o universo do jornalismo. Elas rendem clique, elas rendem pessoas sentadas na frente da televisão, elas rendem engajamento nas redes sociais. Por isso que nesses últimos dias a gente teve tanta gente que não entendia nada do assunto, falando e não dizendo nada. Uma criança que comete um crime hediondo é uma coisa muito mais chocante pra gente, porque a gente não tá habituado a isso. Porque isso não tá na nossa narrativa cotidiana. A gente não entende infância como um ambiente onde isso acontece. E aí o que a gente faz? A gente pega essa situação e coloca na mídia e expõe isso, porque isso diz respeito ao nosso mundo, ao mundo dos adultos. E é isso que no fim das contas importa para todo mundo. E aí recentemente me cobraram a minha posição sobre a situação dessa menina de 10 anos que foi violentada por bastante tempo e acabou sendo engravidada pelo seu agressor. E aqui eu reforço, engravidada. Eu tô falando justamente desse jeito e eu não tô nem aí se parece que tá errado, se parece uma conjugação que não existe. A gente precisa achar um jeito pra falar sobre isso sem dizer que essa vítima ficou grávida ou que a menina engravidou do seu agressor. Ela não é o agente
agente ativo nessa ação, ela é uma vítima. E as nossas palavras, elas têm muito poder. A gente tem uma responsabilidade muito grande nas nossas mãos, que são as palavras que a gente usa. Todo mundo tem, mas o jornalismo tem mais ainda essa responsabilidade de cuidar a maneira como fala sobre as coisas. E aí nesse tweet eu falei que a maioria de nós não está preocupado com as infâncias e só se preocupa com as infâncias quando elas são atravessadas pelo mundo adulto ou quando pra gente é vantajoso falar o que a gente falou. Então o que eu vi nesses últimos dias? Eu vi muitas pessoas adultas, inclusive muitos feminismos que costumeiramente não estão preocupados com as crianças, também já fiz um vídeo sobre isso, tá aqui em algum lugar, e que viram nessa situação horrível que aconteceu com essa menina uma oportunidade para falar da sua própria pauta, que é a descriminalização do aborto. É claro que a descriminalização do aborto ela é muito importante. É um assunto do qual a gente precisa falar, é um assunto que a gente precisa debater porque a vida das pessoas tem a ver com isso. A sobrevivência de muitas mulheres tem a ver com isso. Só que a gente não fala nunca em violência contra a criança. Eu não vejo as pessoas debatendo isso. Onde que essa galera tava no dia 18 de maio, quando era o dia do combate à exploração e violência sexual contra a criança? Não sei onde essas pessoas estavam ocupadas fazendo outras coisas do seu mundo adulto. E aí agora que apareceu uma criança, infelizmente vítima de abuso, ela quase soa como um troféu pra gente ficar nessa disputa de aborto sim ou aborto não. Isso não é o mais importante nessa história. O mais importante aqui é que uma criança foi violentada, vinha sendo violentada durante anos. E aí o que a gente tira disso? Abortar ou não abortar? Entende o que eu quero dizer? Então a história dessa menina, dessa vítima, ela surge como uma oportunidade para esse rolê adultocêntrico. Todos os dias crianças são violentadas sexualmente aqui no Brasil. Todos os dias. Dentro das suas casas, no ambiente familiar, todos os dias. Numa violência continuada e impune. Muitas vezes ignorada, sempre subnotificada e silenciada pela mídia. Todo tipo de violência tem que ser combatido e não pode ser admitido. Mas a violência contra a criança, ela tá muito ligada a essa nossa ideia de que a criança é nossa posse, é nossa propriedade. E é aí que a gente se engana. A criança, ela é nossa responsabilidade, não nossa propriedade. E quando a gente fala que uma criança não tem querer ou que no meu filho mando eu, é aí que começa o problema. Digo de novo, todo tipo de violência tem que ser combatido, mas a gente olhar para a violência de gênero, a violência contra a mulher e esquecer que muitas vezes essa mulher tem uma idade, tem uma classe social, tem uma raça, é se omitir e é ser seletivo nesse nosso combate à violência. A pessoa que na vida adulta sofre racismo, passou pelo crime de racismo, com certeza ela foi uma criança que sofreu racismo também. De maneira alguma isso se justifica, mas é que é importante que a gente olhe para como a violência atravessa a nossa vida. E a infância não é só o começo da vida, uma etapa da vida. Ela é a vida acontecendo, entende? Então se o feminismo, se o jornalismo, se as igrejas, as religiões não enxergam a infância como uma parte importante da vida, como uma parte composta por também protagonistas que têm as suas questões, seus problemas, seus sentimentos, é porque se construíram assim. Mas isso não é justificativa pra gente se omitir em relação ao que tange as infâncias. Tudo que é construído pode ser desconstruído e é sempre tempo para fazer isso. É por isso que, enquanto sociedade, a gente precisa se perguntar: que tipo de adulto eu tô sendo para as crianças ao meu redor? Não as minhas crianças aqui da minha casa, os meus filhos, mas as crianças que correm no apartamento de cima, as crianças que são minhas parentes, os filhos dos meus colegas de trabalho, sei lá. E a gente não pode olhar para as infâncias só quando nos é cômodo ou quando é confortável para os nossos próprios argumentos. Essa infância espetacularizada que aparece na mídia, que aparece nos telejornais, nos sites de notícia ou mesmo nas mídias, aí nos perfis pessoais de qualquer pessoa, muitas vezes elas não condizem com a realidade das infâncias brasileiras, mas apenas são um recorte de quando essa infância é atravessada pelo mundo adulto. E esse até pode parecer ser um vídeo falagás, mas é um vídeo de ciência. Talvez pode não ser a ciência que você está acostumado a consumir ou como idealizou a ciência, mas se tiver alguma dúvida, passa lá no meu Lattes ou então acessa na descrição desse vídeo os links científicos que eu vou deixar aqui disponíveis sobre esse assunto. E lembrando, claro, que tudo que eu digo aqui nesse vídeo faz parte de uma grande pesquisa que eu tenho realizado há muitos anos e é propriedade intelectual. Até o próximo vídeo. Tchau!